Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas, pessoas maravilhosas. Bem-vindo ao nosso Clube do Livro Hábitos Atômicos. Bora lá para a nossa leitura, porque o tempo urge, essa Pucaí é grande. Claro, quando o negócio quer abrir pra gente, né, gente? Como pode melhorar? Estamos na página 230, hein? Falta 35 páginas para a gente acabar o livro. Então, bora lá para a nossa leitura? Sim, leitura da sexta-feira, 8 horas da manhã. Como sua personalidade influencia seus hábitos. Seus genes operam nos bastidores de todos os hábitos. Na verdade, por trás de cada comportamento, demonstrou-se que os genes influenciam tudo, desde o número de horas que você passa assistindo à televisão, sua probabilidade de se casar ou se divorciar, até a sua tendência a ficar dependente em drogas ilícitas, álcool ou nicotina. Há um forte componente genético em como você é obediente ou rebelde ao enfrentar autoridades, o quanto você é vulnerável ou resistente a eventos estressantes, o quanto costuma ser proativo ou reativo, e até como se sente cativado ou entediado durante experiências sensoriais, como assistir um show. Como me contou Robert Plummer, um geneticista comportamental da King's College em Londres, estamos no ponto em que paramos de testar para ver se os traços têm um comportamento genético, porque não conseguimos encontrar um único que não seja influenciado por nossos genes. Pessoal, se algumas vezes eu dei umas bugadas, eu peço para vocês desculpa. Semana passada eu perdi um tio meu muito querido. Eu estava no curso Fundamento, então não pude ir no enterro dele, e isso pesou muito para mim. Ontem foi a missa dele de 7º dia, e mais uma vez eu não pude estar lá naquele momento. Então, não poder estar dando apoio para minha família, para minha tia enlutada, tá pesando muito para mim. Eu vou achar um tempo nessa minha agenda louca para ir ver essa minha tia, dar um abraço nela. Mas isso ainda tá aqui na minha mente. Então eu peço para vocês compreensão, tá bom? Até por isso eu dei umas bugadas, dei umas falhadas na nossa leitura, porque não foi fácil. Sabe aquela pessoa que você não imagina que você vai perder? E aí ela morreu? Mas bora lá para nossa leitura? Vamos voltar para a leitura. Agrupado, seu conjunto único de traços genéticos predispõe uma personalidade particular. Sua personalidade é o conjunto de características consistente de situação para situação. A análise científica mais comprovada dos traços de personalidade é conhecida como os 5 grandes, que os divide em 5 espectros de comportamento. Primeiro, abertura para a experiência. De curioso e inventivo em um lado para cauteloso e consistente no outro. 2. Conscienciosidade. De organizado e eficiente para descontraído e espontâneo. 3. Extroversão. De extrovertido e enérgico até solitário e reservado. Você provavelmente conhece um extrovertido versus um introvertido. 4. Afabilidade. De amigável e compassivo a desafiador e desapegado. 5. Neuroticismo. De ansioso e sensível a confiante, calmo e estável. Todos os 5 traços de personalidade têm bases biológicas. A extroversão, por exemplo, pode ser rastreada desde o nascimento. Quando os cientistas fazem um barulho alto no berçário, alguns bebês se voltam para o ruído, enquanto outros se afastam. Quando os pesquisadores rastreiam essas crianças ao longo da vida, descobriram que os bebês que se voltavam para o barulho tiveram maior probabilidade de crescer e se tornar extrovertidos. Aqueles que se afastam foram mais propensos a se tornar introvertidos. As pessoas com alta afabilidade são gentis, atenciosas e calorosas.
Elas também tendem a ter níveis naturalmente mais altos de oxitocina, um hormônio que desempenha um papel importante na ligação social. Aumenta os sentimentos de confiança e atua como antidepressivo natural. Você pode facilmente imaginar como alguém com mais oxitocina é mais propenso a criar hábitos de escrever bilhetes de agradecimento ou organizar eventos sociais. Como terceiro exemplo, considere o neuro- neuroticismo, que é um traço de personalidade que todas as pessoas possuem em vários graus. As pessoas com alto neuroticismo tendem a ser ansiosas e se preocupar mais do que outras. Esse traço tem sido associado à hipersensibilidade da amígdala, a área do amígdala, a área do cérebro responsável por receber ameaças. Então não é amígdala, é a amígdala. Amígdala, tá? Em outras palavras, as pessoas que são mais sensíveis a sinais negativos do ambiente são mais propensas a ter uma pontuação alta em neuroceticismo. Nossos hábitos não são determinados apenas por nossas personalidades, mas não há dúvida de que nossos genes nos empurram em uma determinada direção. Nossas preferências profundamente enraizadas tornam certos comportamentos mais fáceis para algumas pessoas do que para outras. Você não precisa se desculpar por essas diferenças ou se sentir culpada, mas precisa trabalhar com elas. Uma pessoa com pontuação mais baixa na consciosidade, por exemplo, terá menos probabilidade de ser ordeira, por natureza, e pode precisar depender mais do design do ambiente para manter bons hábitos. Como um lembrete para os leitores menos conscientes, o design do ambiente é a estratégia que tratamos no capítulo 6 e 12, né? Que é você deixar um ambiente de uma maneira que vai facilitar para você executar as tarefas. A conclusão é que você deve criar hábitos que funcionem para a sua personalidade. As pessoas podem ter um corpo sarado se exercitando como fisiculturistas, mas se preferir escalada, ciclismo ou remo, modele seu hábito de exercício em torno de seus interesses. Se o seu amigo segue uma dieta com poucos carboidratos, mas acha que uma com baixa gordura funciona para você, então melhor para você. Se quiser ler mais, não se sinta envergonhada se preferir romances, tórridos e não ficção. Leia o que mais a atrai. Você não precisa criar hábitos que todos dizem para criar. Escolha o hábito que melhor lhe convier, não o mais popular. Existe uma versão de cada hábito que pode lhe proporcionar alegria e satisfação. Encontre-a. Os hábitos precisam ser agradáveis, se você quiser que eles durem. Essa é a ideia central por trás da quarta lei. Adaptar seus hábitos a uma personalidade é um bom começo, mas esse não é o fim da história. Vamos voltar nossa atenção para encontrar e projetar situações em que você tenha uma vantagem natural. Então vamos pegar alguns exemplos? Vamos lá. Vamos falar do item 1, abertura para experiência. Então uma pessoa que ela é curiosa e inventiva, ela sempre vai querer experienciar coisas novas. Pode ser que isso atrapalhe na hora de criar um hábito. Porque como ficar sempre fazendo a mesma coisa, para ela vai ser monótono. Então, uma pessoa que é curiosa e inventiva, quando ela tá nessa fase, olha, esse é um hábito que vai me ajudar, muitas vezes ela vai ter que usar da curiosidade para manter esse hábito, usar da criatividade dela para ela manter o hábito, né? A uma pessoa cautelosa e consistente, ela tem mais facilidade para manter um hábito, ok? Do mesmo jeito, uma pessoa que é organizada, ela tem mais facilidade para fazer uma planilha, organizar as suas finanças, organizar o ambiente para ela executar uma tarefa. Agora, já uma pessoa descontraída e espontâneo e que às vezes é desorganizada, ela vai, né, por causa dessa questão da espontaneidade, eu vou no flow,
ela vai ter umas certas dificuldades. Essa pessoa que é mais espontânea, que ela quer fazer tudo na espontaneidade, muitas vezes, ou ela vai usar o celular para despertar e ajudar ela a fazer as tarefas dela, ou ela vai usar a Alexa ou outra ferramenta para lembrar ela de executar aqueles hábitos. Entende? Uma pessoa mais extrovertida e enérgica, uma pessoa extrovertida, ela vai ter mais facilidade para conseguir aquele amigo para fazer os hábitos, né? Amigo de compromisso. Já uma pessoa solitária, uma pessoa reservada, muitas vezes ela vai achar desnecessário ter esse amigo, entendeu? E ela vai querer executar tudo sozinha, mas pode ser que ela se sinta sozinha durante esse processo. Nesses casos, o que eu indico para essa pessoa solitária e reservada? Usa o calendário a seu favor, usa a Alexa ao seu favor, tá bom? Uma pessoa mais amigável, mais compassiva, pode ser que ela sabote os hábitos dela para atender os outros. Então, essa pessoa ela vai ter que aprender a falar não, porque ela está num processo de fazer algo que vai auxiliar ela, né? Então, vamos supor, nós temos um acordo lá com as meninas do Rainha Forever já, que toda primeira quinta-feira do mês nós vamos nos encontrar para olhar para a nossa planilha financeira e fazer os nossos investimentos, ok? Porque lá dentro do Rainha Forever, o que acontece? A gente trabalha com desafios e um dos desafios, o Rainha Forever durante o ano você investir o valor do curso. Então, a gente tem uma tabelinha, vai guardando dinheiro, salvando dinheiro, salvando dinheiro, salvando dinheiro, e aí uma vez por mês a gente pega esse valor e investe. Porque a ideia é, ao final do curso, você já tem o dinheiro de fazer outro curso ou pagou já o seu curso, e esse dinheiro está rendendo para você mais dinheiro ainda para você fazer a unha, por exemplo. É muito interessante isso. Tá? Então, as pessoas que gostam de desafio estão adorando esse lance do Rainha Forever, né? Ai, dia 1, dia de pegar tantos reais, dia 2, dia 3, e vai guardando dinheiro. A gente tem até dezembro para guardar esse dinheiro, entendeu? Tem gente que vai viajar com esse dinheiro, tá ótimo o negócio. A pessoa mais compassiva, ela tá com dó de gastar o dinheiro dela com ela. Ela muitas vezes ela quer gastar com o outro. E muitas vezes ela vai cair no risco de quebrar o compromisso de estar lá na quinta-feira, como fica gravado, né? E ela vai falar: não, depois eu assisto isso, depois eu participo, para pegar e fazer as coisas com as outras pessoas. Entendeu a diferença? É até por isso que eu coloquei lá no nosso encontro do Rainha Forever. Né, para meio-dia, para a hora do almoço, que é uma coisa rápida. A gente senta, faz, aí elas vão lá e comem, entendeu? Porque olhar para a planilha não precisa ser demorado. Pode ser uma coisa rápida. O ansioso, ele muitas vezes vai deixar de fazer por conta da ansiedade. Ele vai se boicotar por causa dessa ansiedade. O confiante, né? O calmo, o estável, ele vai criar estratégias, ele vai conseguir fazer as coisas com mais facilidade, alegria e glória. Então, essas são todas as diferenças, ok? Tudo bem. Vamos continuar com a nossa leitura. Então, depois dos exemplos, todos os 5 traços de personalidade têm bases biológicas.
A extroversão, por exemplo, pode ser rastreada desde o nascimento. A gente já leu isso, né? Isso. A conclusão é que você deve criar hábitos que funcionem para a sua personalidade. Também já lemos aí como encontrar um jogo em que as probabilidades estejam ao seu favor. Aprender um jogo em que as probabilidades estejam a seu favor é fundamental para manter a motivação e sentir-se bem-sucedida. Em teoria, você pode desfrutar de quase tudo. Na prática, é mais provável que aproveite as coisas que são mais fáceis para você. Pessoas talentosas em uma determinada área tendem a ser mais competentes nessa tarefa e costumam ser elogiadas por fazerem um bom trabalho. Elas se sentem energizadas porque estão progredindo, outros falharam. E porque são recompensadas com melhores salários e maiores oportunidades. O que não só as torna mais felizes, mas também as impulsiona a produzir um trabalho de qualidade ainda maior. É um ciclo virtuoso. Escolha o hábito certo e o progresso é fácil. Escolhe o hábito errado e a vida será uma luta. Como você escolhe o hábito certo? O primeiro passo é algo que abordamos na terceira lei: torne-o fácil. Em muitos casos, quando as pessoas escolhem o hábito errado, isso significa simplesmente que escolhem um hábito muito difícil. Quando o hábito é fácil, é mais provável que você tenha sucesso. Quando é bem-sucedida, é mais provável que se sinta satisfeita. No entanto, existe outro nível a considerar. Em longo prazo, se continuar avançando e melhorando, qualquer área pode se tornar um desafio. Em algum momento, você precisa ter certeza de que está no jogo certo para seu conjunto de habilidades. Mas como você descobre isso? A abordagem mais comum é tentativa e erro. Claro, há um problema com essa estratégia. A vida é curta. Não há tempo para experienciar todas as carreiras, namorar todos os solteiros ou tocar todos os instrumentos musicais. Felizmente, há uma maneira eficaz de gerenciar esse enigma, e é conhecendo o paradoxo da exploração barra extração. No início de uma nova atividade, deve haver um período de exploração. Nos relacionamentos é chamado de namoro. Na faculdade é chamado de graduação. Nos negócios é chamado de teste de divisão. O objetivo é testar muitas possibilidades, pesquisar uma ampla gama de ideias e lançar uma ampla rede. Após esse período inicial de exploração, mude seu foco para a melhor solução encontrada, mas continue experimentando ocasionalmente. O equilíbrio adequado depende se está ganhando ou perdendo. Se estiver ganhando, você extrai. Extrai, extrai. Se estiver perdendo, continue explorando, explorando, explorando. Em longo prazo, é provavelmente mais eficaz trabalhar na estratégia que parece oferecer os melhores resultados em cerca de 80 a 90% do tempo e continuar explorando nos 10 a 20% restantes. O Google pede aos funcionários que gastem 80% da jornada semanal em um trabalho oficial e 20% em projetos de sua escolha, o que levou à criação de produtos de grande sucesso como Google AdWords e ao Gmail. A abordagem ideal também depende de quanto tempo você tem. Se tem muito tempo, como alguém em início de carreira, faz mais sentido explorar, porque depois de encontrar a coisa certa, você ainda tem muito tempo para extrair o máximo possível. Se está pressionada pelo tempo, digamos, ao chegar no prazo para um projeto, você deve implementar a melhor solução que encontrou até agora e obter alguns resultados. À medida que explora opções diferentes, há uma série de perguntas que pode fazer a si mesma para restringir continuamente os hábitos e as áreas que serão mais satisfatórias para você. O que é divertido para mim, mas representa trabalho para os outros? O maior sinal de que você é talhada para uma tarefa não é se ama, mas se é capaz de lidar com a dor da tarefa com mais facilidade do que a maioria das pessoas. Eu vivo falando isso pro meu marido. Falei, você é ótimo nessas coisas chatas, né? Que tem que prestar atenção.
por isso que te escolhem para isso. Ele falou: "Mas é muito chato". Eu falei: "Mas você é ótimo para isso, meu amor". Quando você se diverte quando outras pessoas estão reclamando? O trabalho que a machuca menos do que os outros é melhor para você. O que me faz perder a noção do tempo? Fluxo é o estado mental em que você entra quando não está tão concentrada na tarefa, que o resto do mundo desaparece. Essa mistura de felicidade e desempenho máximo é o que os atletas e os artistas experimentam quando estão no fluxo. É quase impossível experimentar um estado de fluxo e não achar a tarefa satisfatória, pelo menos em algum grau. Então, assim, pensa no que você está querendo criar como hábito. Ela tá divertido para você? Faz você perder noção do tempo quando você está realizando, né? Onde obtenho maiores retornos do que a maioria? Estamos continuamente nos comparando com aqueles que nos rodeiam. Em um comportamento é mais provável de ser satisfatório quando a comparação está ao nosso favor. Quando comecei a escrever no site jamesclear.com, minha lista de e-mails cresceu muito rápido. Eu não tinha certeza do que estava fazendo, mas sabia que os resultados pareciam vir mais rápido para mim do que para alguns dos meus colegas. O que me motivou a continuar escrevendo. Então, assim, tá tendo retorno daquilo que você está fazendo? O que é natural para mim? Por apenas um momento, ignore o que lhe foi ensinado. Ignore o que a sociedade lhe diz. Ignore o que os outros esperam de você. Olhe dentro de si e pergunte: o que é natural para mim? Quando me sinto viva? Quando me sinto como eu verdadeiramente sou? Sem qualquer julgamento interno ou preocupação em agradar os outros. Sem dúvida ou autocrítica. Apenas sentimentos de engajamento e prazer. Sempre que sentir autêntica e genuína, você está indo na direção certa. Então, vamos trazer isso para o mundo das perguntas, né? Vamos lá. Universo, o que é divertido para mim e que eu posso realizar, que vai me trazer muito mais dinheiro hoje? Me conecte com isso agora, por favor. O que me faz perder a noção do tempo e que está em congruência com tudo que eu desejo realizar? Me mostra, por favor. Onde são as situações, os lugares que eu obtenho mais retorno que a maioria? Me coloca em conexão com isso, por favor. O que eu posso fazer que eu vou me sentir viva, que eu vou me sentir o meu verdadeiro eu e que vai me gerar muito mais dinheiro que eu nunca considerei? Me conecte com isso agora, por favor. E tudo que não permita isso, eu destruo, descrio, pode pó. Uh! Para ser honesto, parte desse processo é apenas sorte. Michael Phelps e Hicham El Guerra tiveram a sorte de nascer em um conjunto raro de habilidades altamente valorizadas pela sociedade e colocados no ambiente ideal para que essas habilidades se desenvolvam. Todos temos um tempo limitado nesse planeta. E os verdadeiramente grandes entre nós são aqueles que não apenas trabalham arduamente, mas também têm a sorte de estar expostos à oportunidade que lhes favorecem. Mas e se você não quiser deixar isso por conta do acaso? Se não conseguir encontrar um jogo em que as probabilidades estejam a seu favor, crie um. Scott Atlas, o cartunista por trás do Gilbert, diz: todos têm pelo menos algumas áreas nas quais podem estar entre os 25% melhores com algum esforço. No meu caso, sou capaz de desenhar melhor que a maioria das pessoas, mas não posso ser considerado artista.
Eu não sou mais engraçado do que um comediante mediano que nunca atinge o estrelado, mas sou mais engraçado do que a maioria das pessoas. A mágica é que poucas pessoas conseguem desenhar bem e escrever piadas. É a combinação dos dois que torna o que eu faço tão raro. E quando você acrescenta seu histórico de negócios, surge um tópico que poucos cartunistas conseguem explorar sem vivenciá-lo. Quando você não consegue vencer sendo o melhor, pode vencer sendo diferente. Combinando suas habilidades, você reduz o nível de concorrência, o que torna mais fácil se destacar. É possível superar a necessidade de uma vantagem genética ou anos de prática, reescrevendo as regras. Uma boa jogadora trabalha arduamente para ganhar o jogo que todo mundo está jogando. Uma grande jogadora cria um novo jogo que favoreça suas forças e evite suas fraquezas. Na faculdade, projetei minha própria biomecânica, que era uma combinação de física, química, biologia e anatomia. Eu não era inteligente o suficiente para me destacar entre os melhores físicos ou biólogos, então criei meu próprio jogo. E, como eu me convinha, eu estava apenas fazendo os cursos que me interessavam. Estudar parecia menos trabalhoso. Também era mais fácil evitar a armadilha de me comparar com todos os outros. Afinal, ninguém mais estava fazendo a mesma combinação de matérias. Então, quem seria capaz de avaliar se eles eram melhores ou piores? A especialização é uma maneira poderosa de superar o acidente da genética ruim. Quanto mais você dominar uma habilidade, é minha agenda, gente. Quanto mais você dominar uma habilidade específica, mais difícil será para os outros competirem com você. Muitos fisiculturistas são mais fortes do que a média dos lutadores de queda de braço, mas mesmo um enorme fisiculturista pode perder na queda de braço, porque o campeão de queda de braço tem uma força muito específica. Mesmo que não seja o mais talentoso, muitas vezes você pode vencer sendo a melhor em uma categoria muito restrita. A água fervente amacia uma batata, mas endurece um ovo. É impossível ter controle do fato de ser uma batata ou um ovo, mas você pode decidir disputar um jogo em que o melhor é ser duro ou ser mole. Se conseguir encontrar um ambiente mais favorável, pode transformar a situação de uma em que as probabilidades estejam contra você em uma que estejam a seu favor. Como tirar o máximo proveito dos seus genes? Nossos genes não eliminam a necessidade de trabalho árduo. Eles a esclarecem. Eles nos dizem em que trabalhar arduamente. Uma vez que percebemos nossos pontos fortes, sabemos em que gastar nosso tempo e energia. Uh! Sabemos quais tipos de oportunidade procurar e quais tipos de desafios devem ser evitados. Quanto melhor entendermos nossa natureza, melhor será a nossa estratégia. As diferenças biológicas são importantes. Mesmo assim, é mais produtivo focar se está atingindo seu próprio potencial do que se comparar a outra pessoa. O fato de você ter um limite natural para qualquer habilidade específica não tem nada a ver com o fato de ter atingido ou não o limite de suas capacidades. As pessoas ficam tão presas no fato de que têm limites que raramente exercem o esforço necessário para se aproximar deles. Além disso, os genes não são capazes de torná-la bem-sucedida se você não estiver agindo. Sim, é possível que o treinador sarado na academia tenha genes melhores, mas se não executar a mesma rotina de exercícios, é impossível dizer se recebeu cartas genéticas melhores ou piores. Até ter trabalhado tão arduamente quanto aqueles que admira, não explica o sucesso deles pela sorte. Em resumo, uma das melhores maneiras de garantir que seus hábitos permaneçam satisfatórios ao longo do tempo é escolher comportamentos que se alinhem com sua personalidade
e habilidades. Trabalhe arduamente nas coisas mais fáceis. Entendeu? Não adianta você querer acordar às 5 horas da manhã se não é fácil isso para você. Faz o que é fácil para você. Resumo do capítulo. O segredo para maximizar suas chances de sucesso é escolher o campo de competição certo. Escolha o hábito certo e o progresso será fácil. Escolha o hábito errado e a vida será uma luta. Os genes não podem ser facilmente alterados, o que significa que fornecem uma vantagem poderosa em circunstâncias favoráveis e uma série de desvantagens nas desfavoráveis. Os hábitos são mais fáceis quando se alinham com suas habilidades naturais. Escolha os hábitos que melhor se adequem a você. Escolha um jogo que favoreça seus pontos fortes. Se não conseguir encontrar um que lhe favoreça, crie. Os genes não eliminam a necessidade de trabalho árduo. Eles a esclarecem. Eles nos dizem em que trabalhar arduamente. Capítulo 19. Eu vou parar por aqui. E aí, amanhã, sábado, gente, nós vamos terminar esse livro. Então, provavelmente, amanhã a nossa leitura demora um pouco mais, mas é para a gente finalizar, tá bom? Beijo para todo mundo e até sábado.